Bom, nós vamos ler a leitura da palavra de Deus. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. O tema desta semana, em que os irmãos todos os dias vão falar no WhatsApp, será o tema de fé e clamor. Mas nós vamos ler primeiramente aqui, irmãos, a palavra do Senhor, pois comentaremos algo concernente à situação do momento. Fala sobre a cura de um cego de Jericó. Passagem bastante citada, e ela é colocada no decorrer desta semana, que é a semana 27. E o comentário será durante a semana, aí os irmãos vão ver no devocional de cada dia. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém, Jesus? Podeis sentar, irmãos. Fiquei feliz, muito feliz de ver aí o Eliseu, faz tempo que eu não o vejo. Danilo, faz muito tempo, né? Fico muito feliz de ver você aí. Rapaz aí, para o Sam que eu não dei, não falei com ele, falei com a Vanessa. Acho que foi só. Irmãos, nós vivemos num momento muito difícil. Se nós vermos a história do mundo, vamos ver muitas dificuldades, muita guerra, muitas invasões, muitas pestes, pandemias, muitas pragas, sempre, desde o início, assolaram a humanidade. Uma das piores foi a febre amarela, febre espanhola, onde levaram 50 milhões de pessoas. Febre bubônica dos ratos por falta de higiene, esgoto a céu aberto. Isso levava as pessoas à morte muito fácil. Primeira Guerra Mundial, muito sofrimento. Segunda Guerra Mundial, muito sofrimento, muitas enfermidades surgiram. E de 48 para cá que eu nasci, nós nunca ouvimos, os mais jovens, e nunca passaram por uma pandemia. Havia um susto muito grande, NH1, né? Essa gripe que as pessoas não tomavam vacina porque o governo queria matar as pessoas. A conversa agora é que querem matar os idosos devido às condições do INSS. Isso é em geral no mundo inteiro. Essas coisas sempre houveram. Mas nesse período que nós vivemos, século 21, de uns anos para cá, de 60 anos para cá, nunca ouvimos tal situação de uma pandemia
que viesse ao mundo inteiro. E a seguir essa pandemia, vem uma pandemia política, uma crise financeira no mundo inteiro, onde os cientistas dizem que os países mais ricos, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, China, terão uma queda de 6% até 2022. E o Brasil de 9% de queda. E a Argentina 15%. Então a Venezuela deve sumir até do mapa, pela mortandade e enfermidades que virão nesse país, pela miséria. Uns colocam que é algo político, e se lermos a história do Brasil, nós vamos ver que a política sempre esteve infiltrada, sempre haviam situações dos coronéis, dos barão do café, que dominavam a política. E os negros do Brasil, os índios e os pobres, os mestiços, aqui viviam em total miséria. Não é diferente nos dias que nós vivemos hoje, mesmo na política que existe, talvez há uma sombra de uma traição muito grande dentro do Brasil. Então, como hoje é noite e o tema é fé e clamor, nós estaremos levantando um clamor pela nação brasileira, porque vindo a pandemia, pequenas empresas quebraram, fecharam. Você pega R$100, você troca, compra 4 pastéis, você já gastou quase R$30. Então o nosso dinheiro não vale nada, ele vale 5 vezes menos do que valia. As empresas quebrando após a pandemia. Só quem ganhou dinheiro no país e no mundo inteiro foi farmácias e mercados. E as coisas subiram mais do que o normal. É a política brasileira, é a política mundial. Mas nos assustamos, temos medo. Lógico, quem é que não tem medo? Quem é que não tem medo desse Covid-19 que surgiu em 2019? Os idosos, os que têm doenças de risco, mas isso sempre houve nesse mundo inteiro. Mas nós damos graças a Deus que vivemos de 45 para cá, no governo de Getúlio Vargas, ditador aí por 15 anos, de uma tranquilidade no país, de lá para cá, mesmo com eleições há quatro anos, vivemos uma tranquilidade. Mas parece que há uma sombra no nosso país de poderes, sempre existiu, desde colônia portuguesa, vai existir, porque as pessoas, as oligarquias, os homens do café, que não querem que os pobres prosperem, ainda existe no nosso país. E de repente pode surgir aí algo político que vai mexer, nunca com as pessoas grandes financeiramente, mas mexerão com a classe pobre. Então essa pandemia deixa vamos nos preocupar com o nosso Brasil, deixa-nos um país endividado internamente. O Brasil sempre foi endividado, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, sempre foi endividado. Os países de fora com interesse de sugar o Brasil. E estamos vivendo um momento perigoso. E o tema é clamar. E a palavra de Deus diz, quando você orar, ore por Jerusalém. Quando você orar, ore pela sua nação. Ah, mas não tem nada a ver com o Brasil. Quem está por cima, está por cima. Quem está por baixo, sempre vai estar por baixo. Não, irmão. Quando politicamente se levantam pessoas politicamente, nós é o que sofremos mais. Irmãos sabem que a Igreja Católica era
religião oficial do império. Os padres ganhavam salário, como ganham os vereadores. Rompeu-se isso. Mas as coisas podem mudar. Então nós temos aí hoje uma pandemia de enfermidade invisível, que às vezes as pessoas, parece assim que a gente não liga muito, porque não aconteceu dentro da família. Mas quando acontece na família, então nós percebemos que é perigoso. Ou se é um vizinho muito pronto, é perigoso. E ela não passou. Por quê, irmãos? Vivemos uma guerra política. São 14 estados contra 13. 13 contra, 14 a favor. Então a política é essa, fecha tudo, porque amamos a vida humana. Não é assim que nós ouvimos na televisão, os governos. Amor à vida, isso é a maior mentira, irmãos. A política jamais terá amor à vida humana. O amor político é o voto, nada mais. Então, vendo essa pandemia e vendo os noticiários, é perigosa? É. Vacina? Não tem. Poderá vir para o ano que vem, mas não tem no momento. E em 2021 haverá outro tipo de coronavírus diferente, porque ele já existe há 70 anos nos gatos, nos cachorros, mas foi transformado, por isso que é colocado como novo coronavírus. Pode ter sido modificado na China? Pode, por que não? É o país que está se dando melhor nesse momento. Sacrifício humano teve, morreu muita gente, mas porcentagem da Globo já foi comprada pela China, porcentagem da Bandeirantes já foi comprada pela China, e a China então está entrando aqui pesado. O estado de São Paulo vai receber verbas ou vender coisas ou comprar coisas. China pode ter sido modificado em laboratório? Pode, não é difícil. Então esse período de pandemia que às vezes nós não ligamos, ela é fatal para os idosos, é fatal. E se tiver doença de risco, os idosos por quê? Que são fragilizados, a força do organismo não é mais a mesma. O próprio Deus disse nos Salmos, inspirados por Davi, que Deus não contenderia, Deus não batia mais boca com o ser humano. É 70, 80, que se passar disso, é pela saúde que tem. Ou pela alimentação boa que tem. Então ele pode chegar aos 95, mas está fragilizado. Não tem forças para nada. Os seus músculos não são mais rígidos em todo o seu organismo. Então ele é um alvo fácil para essa enfermidade. E os novos? Às vezes novos colocam como assintomáticos, que pegam, mas são transmissores. Então a juventude que não tem medo, né? Às vezes pegam, ou se estiverem frágeis, poderão ser derrubados nessa luta. Mas os mais idosos e doenças crônicas e doenças pulmonares, quem tem facilidade de pneumonia, todo ano está com a pneumonia, esse é perigoso também. Então o cuidado é grande. Mas para um jogo político, um momento político do país, no Brasil, governos que querem ser candidatos a presidente, logicamente o maior vínculo é a vida humana. Essa é a propaganda. E podem crer que isso aí pode entrar para a história como a propaganda Covid-19. Porque alguém vai se aproveitar dessa política, dessa pandemia, para tirar proveito dos seres humanos. A gente entende que o Brasil está se politizando, está melhorando. O povo está ficando mais esperto. Mas, irmãos, nessa tranquilidade que está, nós temos uma sombra negra sobre o Planalto brasileiro, sobre o governo brasileiro, de alguma coisa poder acontecer. Primeiro, irmãos, o país está em crise financeira,
de 200 bilhões saltou para 800 bilhões, é a dívida interna. Nunca na história um governo liberou R$600 para as classes que estão numa situação difícil. Nomes fortes para a presidência estão envolvidos em corrupção no Rio de Janeiro. Essa pandemia, o que o povo de Deus tem que analisar é: desperta, Brasil. O Brasil tem que despertar. Porque um erro dos brasileiros votantes será um erro fatal para mais uma miséria. Por quê, irmãos? Hoje nós temos 14 milhões de desempregados. Irmãos, nós vamos pular para 50 milhões de desempregados. Pobreza, fome, dívidas. E o país com uma dívida interna grande, isso vai gerar o quê? Eles estão controlando a inflação, eles não conseguem controlar o dólar. Você vai no mercado, você paga mais caro. Orar pelo governante do Brasil, que a palavra de Deus diz que foi permissão de Deus desse homem ganhar, foi, então nós temos que orar por ele, por aquele ministério. Mas poderá ocorrer alguma coisa. Então o que nós temos que clamar pelo nosso país. E os irmãos, cuidem-se, tem que tomar cuidado, irmãos, porque você está lutando contra um inimigo invisível, e nós lutamos contra o demônio, que é invisível, contra os maus espíritos, que é invisível, e ainda tem uma pandemia que você não vê, só vê o efeito. Então a gente quer abrir a igreja, irmão, mas há um medo no ser humano. Mas falta de fé. Não é falta de fé não, irmãos, porque se vir um decreto dizendo a partir de hoje ninguém pode falar de Jesus, vai morrer, quem é cristão vai se mostrar quem é e quem não é, vai ter que morrer. Então o medo não é esse. O medo é perdermos a salvação de uma vida eterna. Mas o país vai entrar em crise, não tem para onde correr, irmãos. Esse dinheiro que o governo está liberando, 13º para os aposentados, 2 meses seguidos, é para movimentar o dinheiro na economia. Mas usem a cabeça, segurem um pouco, porque haverá uma crise muito grande. E o país vai começar a se levantar de 2022 para frente, quando termina esse momento político do país. Então, os irmãos, não gastem muito não. Segurem um pouco, segurem, façam uma poupança, porque o país entrará em crise, emprego será difícil, o dinheiro, o governo não pode fazer dinheiro, e quanto mais fizer, mais inflação virá. Mas existe um povo nesta nação que já passou dos 65 milhões de cristãos. Se todos clamarem, como o tema desta noite, fé e clamor, Deus pode mudar as situações. Porque, irmãos, o Brasil, o mundo sempre viveu nessas situações. O livro de Isaías manda, numa profecia, ficar em casa, até passar a praga. Então, irmãos, esse período, nós temos que tirar como o mundo fala. Me deram um limão, mas eu vou fazer uma limonada com esse limão. É o que você pode. É desse período de trevas pandêmica, nós seremos pegos de sobressalto agora com uma crise financeira, onde os salários poderão ser reduzidos, não o salário mínimo, que não pode, mas os outros salários. Olha, tu ganha 2, mas não dá mais, cara, eu vou pagar 1.250. Quer, não quer, tchau. Tá? A crise que virá será dessa forma, irmãos. É pedir misericórdia a Deus para que nós possamos passar por esse período. E fora isso, mesmo os 3 poderes da nossa nação
eles estão a ponto de se quebrar, os três. Está uma paz meio falsificada. Orar para que essa democracia não venha ser interrompida, porque é um ataque político no executivo, legislativo e judiciário. Isso pode quebrar uma democracia. Então o povo brasileiro evangélico levantaram um clamor a Deus. Nós faremos isto nesta noite. Então eu escolhi aqui dos 7 versículos colocados para esta semana de devocional. Eu me atei aqui à passagem deste homem cego de Jericó. Já ouvimos aqui uma vez que ele era de uma boa família, o Adelino pregou, mas aconteceu alguma revolta militar, popular, foi ferido, atingiram a sua visão. Eu procurei, não encontrei isso, mas dá a entender que ele vem de uma família razoável, do seu período de Jesus Cristo. E ele, por ser cego, era um mendigo, diz a palavra de Deus. E ele ficava no caminho de Jericó. Quem vinha de Jerusalém descia para Jericó. Quem estava em Jericó subia para Jerusalém, porque Jericó era baixa, como nós São Vicente, né? E Jerusalém já é entre montanhas, então teria que subir. E eram uns 30 quilômetros de uma cidade para outra, e Jericó era uma cidade fortalecida. Foi destruída no período de Josué, depois foi levantada, e assim mesmo era uma terceira cidade daquele período, sob mercados financeiros. E a pobreza sempre existiu. O povo de Deus sempre esteve num patamar de pobreza. Hoje nós temos representantes no poder, negros, ministro da Educação. Agora tentaram achar uma falha, ele não tem uma formação, ele não fez lá uma tese. Quer dizer, as pessoas procurando alguma coisa, pelo em ovo, vão procurar alguma coisa, tem que ter falha. O que interessa, se ele fez uma tese política ou não, o que interessa é o que ele vai fazer pela educação do Brasil. E graças a Deus também, damos graças a Deus porque temos um ministro da Segurança Nacional, pastor evangélico. Temos a pastora Damares também, né? E esse pastor, 47 anos, que assume, ele é da presbiteriana, no lugar do Moro. Eu ouvi uma palavra dele, é um homem de grande formação, e que não venha nos envergonhar, e que possamos ali esperar de um homem de Deus, e que ele possa fazer o seu trabalho segundo a direção de Deus. Irmãos, pobreza existiu desde o começo, desde que a indústria mecânica, a evolução, igual nos nossos dias, hoje, se não dominar o computador, eu sou um pereba no computador, porque a minha época foi outra, o domínio foi outro, mas hoje as pessoas têm que ter um conhecimento, os filhos têm que estudar, ter algum conhecimento moderno, porque o mundo caminha para isso. Desde a Revolução Industrial, as pessoas ficavam mais pobres, vem para melhorar, mas muitas pessoas ficarão pobres. E a pobreza existiu no tempo de Jesus. A família de Jesus não era rica. Jesus era filho de carpinteiro. Ele foi carpinteiro até os 30 anos de idade. No nosso país, com 20 anos, poderia ser capitão e ser deputado. Isso foi derrubado.
Para ser oficial tem que ter já 30 anos. Para ser senador tem que ter 35 anos. Tem toda uma mudança nas coisas. Mesmo no nosso país, alguém com 15 anos forjaram um documento para Dom Pedro II, para que ele tivesse maioridade e viesse governar o Brasil. Então diminuiu sua idade. Agora mudou para 21 anos. Agora está caindo para 16 anos. Então o país, o mundo viverá sempre dessa forma. Este homem talvez teve alguma coisa e agora se encontra sem nada, talvez sem família. Vivia de quê? De ajuda, de uma cesta básica, vivia de um favor, de uma moeda. Vivia de esmolas, de ajudas, das pessoas que pudessem estender a mão. E ele estava na hora certa, no lugar certo. Talvez era hábito dele ficar ali, não sabemos. A história diz que ele usava uma capa inventada pelos babilônios. E ali, em Jericó, ele usava essa capa para se assentar e alguém jogar uma moeda. Capa, sinal de humilhação, sinal de pobreza, sinal de mendigagem. Mas, de repente, ouve-se um barulho. Quando a pessoa é cega, a audição fica mais, o tato fica mais forte, a audição mais aguda, aguçada. E ele ouviu um barulho de pessoas andando, tipo de um tropel, ou multidão acompanhando Jesus Cristo, e vozes falando. Aquilo chamou a sua atenção. Mas entendemos, irmãos, que Bartimeu tinha uma noção das coisas. Ele tinha uma noção. De repente, as pessoas passaram. Alguém deve ter dado uma moeda, não sei, a Bíblia não relata, mas ele vivia de favores, de uma moeda. Era o seu ganha-pão, era o seu salário para se sustentar. Uma vida miserável, uma vida pandêmica. Não tinha visão de futuro para ele. Era ser pobre, pobre, pobre até o fim dos seus dias. E assim, irmãos, caminha a humanidade. Pobre, 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 espiritualmente falando, até que possa ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Veja o que vai acontecer, o fator que vai acontecer para que Deus opere na vida de uma pessoa. Ele pergunta, ele falava, o que está acontecendo? Ah, Jesus está passando por aí, ele está vindo por aí. Irmãos, esse homem tinha uma noção das coisas, e nós vivemos em um mundo que as pessoas estão sem noção do que é Deus. As pessoas estão sem noção do que é Jesus Cristo. Por isso não o procuram, por isso o abandonam. Quantos o acompanharam? Talvez na escolha dos 12, Jesus escolhe 11 sorrindo, mas o 12º, que é Judas, ele não sorri, porque Deus lhe revela, esse é o traidor, convive com ele. É fácil, irmãos? É difícil, mas ele tinha que conviver, ele veio para isto. Deus lhe revelou isto. Ele tinha poder de curar qualquer pessoa, então ele tinha esse poder de sentir dentro do ser humano, ver lá dentro do ser humano. Mesmo assim ele o abraça, mas não há sorrisos. O mundo vive nessa situação.
isolados por pandemia, isolados de Deus, isolados, vivendo, parece que uma fantasia de forte medo. Esse homem vivia. Qual era a expectativa de Bartimeu? Colocar, né? Por que Bartimeu? Todas as palavras, você é um pedaço, você corta, separa, você vai ter ali o significado da palavra, do nome de uma pessoa. Bar significa filho, Timeu, pai. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Então, o nome dele era Bartimeu. Mas o maior segredo do ser humano, irmãos, é ter um encontro com Jesus Cristo. Você que veio à casa do Senhor esta noite, nós vamos levantar um clamor, e se você, por alguma coisa, por alguma situação, ainda não teve um encontro com Cristo, tem que ter. Tem que ter uma soma de algo para acontecer o milagre. De repente, ele grita. Veja, irmãos, ele tinha noção do que estava fazendo. E nós, como povo de Deus, temos que ter noção do que estamos fazendo quando nós nos dirigimos à casa do Senhor. Qual é a noção? Eu sou um, Deus é outro, Jesus é outro, mas mais um são três. E onde houver dois ou três reunidos falando dele, ele está presente para abençoar. Tem que haver uma soma de interesse. Tem que haver uma soma de uma noção para alcançarmos o milagre de Deus. E de repente, ele grita. Clamar é gritar. Talvez nós somos conhecidos por pentecostais, porque cremos no batismo do Espírito Santo e somos barulhentos. Mas é um barulho que tem que ser com noção. Não pode ser um barulho sem noção. Esse homem tinha noção do barulho que ia fazer. Então, de repente, ao ouvir, é Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, está vindo aí. Dentro dele, essa noção que ele tinha, dá a entender, irmãos, que ele sabia o que estava falando. E nós temos que saber o que falamos, temos que saber o que pregamos, temos que saber o que vamos falar com Deus, temos que saber o que vamos falar para Jesus Cristo. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas quem ensinou para ele que Jesus era dessa linhagem? Quem falou para ele que Jesus era rei porque vinha de uma linhagem de um rei? Que noção deram a ele? Aí está o segredo, irmãos. O espírito humano sabe quem é Deus, porque veio dele. A alma humana veio para viver e sentir prazer, alegria, tristeza, aflição. E um corpo feito daqui, que só pende para aqui. Mas o Espírito, diz a palavra de Deus, que ele não para de dizer Abba, em hebraico, né? Pai. Por que pai? Porque Deus o criou, Deus soprou e transformou em alma vivente. Deus requer de volta. Esse homem tinha noção da sua vida. E ele grita novamente. Mas quando ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? A expressão é o clamor agora. É o clamor. Mas eu preciso gritar, pastor. Não, o teu coração precisa gritar. A tua alma precisa gritar. Mesmo lá dentro, Ana clamava, gritava com o coração, mas Deus ouviu.
profeta, Eli não ouviu, sacerdote, ele não ouviu. Se você clamar no coração, eu não vou ouvir, só se Deus me revelar. Qual foi a interpretação dele? Ó, mulher, para de beber vinho, tá bêbada logo de manhã? Só o viciado vivia de manhã, irmãos, porque o costume dele era beber só depois do meio-dia. Mas alguém chegou e, ô cego, ô ceguinho, para de gritar, cara, que isso, rapaz, vai incomodar o mestre? Por que falaram isso para ele? Porque era um cego, era um mendigo, talvez cheirava mal, mas ele tinha noção de alguma coisa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A segunda expressão dele. Jesus ouviu como ser humano, mas ao passar por ali já sabia o que ia acontecer. Você veio aqui, Jesus sabe o que vai acontecer. Você não sabe, mas Jesus sabe. E agora, os que relutavam contra ele, fica quieto, cara, tu está cheirando mal, fica na tua aí, desprezado. Mas Deus não despreza um coração contrito. Quando o ser humano está contrito, quando o ser humano tem noção do que está clamando, pedindo, vai entrar aí uma matemática, irmãos, vai entrar um fator maravilhoso na vida do ser humano. Ele clama com noção: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é? O Bartimeu aí, o cego. Manda vir aqui falar comigo. Hein? Manda ele. O rei está passando. Jesus, filho de Davi. Davi é o rei mais recebido em Israel, depois Salomão. Mesmo que você peque, Deus, Jesus morreu por cada um de nós que está aqui. É preciso ter noção destas coisas. Ele deu a vida por nós. Manda ele vir aqui. Agora, os que retrucavam, os que falavam, fica quieto, mendigo, fica aí na tua, desfazendo, eles mesmos deram a notícia: se prepara, cara, ele está te chamando. Quando ele ouviu, ele está me chamando, a Bíblia diz que ele deu um pulo. Primeira coisa, irmão, se tinha moeda, ou se não tinha na capa, se estava ou não estava, como estava. Aquela capa servia para dormir à noite, se agasalhar. Tinha duas funções duplas, né? Receber as esmolas, sentar, e ali para se cobrir do sereno ou do frio à noite, porque ele ganhava para se alimentar. Ele está te chamando. Que alegria, irmão. O homem deu um pulo. Não importa se sou cego, não importa se eu sou pecador. Largou a capa, irmãos. Largou a humilhação, largou o desprezo, largou tudo e levaram-no a Jesus. Quem criticou, levou-o a Jesus Cristo. Então não critique mais, irmão, porque você vai ter que fazer alguma coisa depois. Aí levaram-no ao Senhor. Tem bom ânimo, Ele te chama. Ele não foi sozinho, levaram-no. E quem levou? Quem falava com ele naquele momento. E Jesus se dirige para ele, e se dirige para nós todos, e se dirige para toda a humanidade. Que quereis que eu vos faça? Logicamente, alguém vai pedir pelo parente, vai pedir um emprego, vai pedir uma cura. Mas o que o ser humano no mundo tem que pedir: Senhor, quero ser salvo. É o primeiro passo. Mas esse homem tinha uma noção do que fazia. E muitos fazemos, às vezes, sem noção do que estamos fazendo. Mas ele tinha uma noção, e isso agradou a Deus, Criador.
E Jesus disse para ele: que queres que eu te faça? Eu quero tornar a ver. Então entendemos que ele não era de nascença. Jesus abençoa Bartimeu e diz para ele: a tua fé te salvou. A palavra salvar, ela pode ter dois sentidos: ser curado e ser salvo. Mas ele recebeu dupla bênção, irmãos. Primeiro, porque ele agradou a Deus, e agradando a Deus, irmãos, Jesus Cristo soma força com a nossa fé, com o nosso clamor, e diz: o que queres que eu te faça? Quero tornar a ver, Senhor. Ali ele viu fisicamente, e ali pela noção que tinha, ele viu espiritualmente, porque a Bíblia diz que ele seguia Jesus Cristo, e a história diz que ele foi discípulo de Jesus. Quer dizer, seguidor, não foi apóstolo, seguidor de Jesus Cristo, influente pelo seu testemunho. Irmãos, nós vamos neste momento ficar de pé, levantar um clamor a Deus. Primeiramente, que Ele venha guardar o seu povo, porque é uma promessa dele. Mas se Bartimeu clamou, agradou a Deus. E ao falar Jesus, filho de Davi, agradou a Jesus Cristo, que ele ouviu aquilo e chamou-lhe a atenção e mandou vir a ele. Que nesta noite, irmãos, pelo clamor, pela fé de virmos aqui, que nós possamos, que Jesus se dirija a nós nesta noite, para que nós nos aproximemos mais dele, porque bênção virá. Veio para Bartimeu, virá para nós da mesma forma. Ninguém aqui é mais ou menos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Se somos irmãos, temos a mesma herança, nem mais nem menos. Só que sempre vai ter alguém acima, como tem alguém acima de mim, né? Acima dos presbíteros, e assim nós vamos. Nessa hierarquia espiritual, religiosa, tem que haver para que haja bom andamento na casa do Senhor. Então Jesus escolheu apóstolos, escolheu profetas, escolheu evangelistas, escolheu pastores e mestres. Cada um tem o seu lugar para o trabalho do Senhor. É a organização da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e o sangue que move o corpo humano, que é comparado a um corpo, é o Espírito Santo que nos dá ordem ao pastor, aos superiores, a cada um no mundo inteiro. É o sangue que corre, é o Espírito Santo no corpo da igreja, para que nós sejamos unidos desde a unha até o cabelo, na unidade da pessoa de Jesus Cristo. Então este clamor, irmãos, nós iremos clamar pelo nosso país, para que Deus abençoe os governantes que estão lá em cima, para que eles possam unir forças e tirar o país da crise que virá, que vai atingir só quem não tem, e quem tem não vai atingir, né? Vai atingir a classe trabalhadora. E vamos orar para que isso passe, porque tudo na vida passa, isso passe, e que nós possamos voltar a congregar. Então tem um número bom, graças a Deus. A gente quer ver aí se pode trabalhar, né, com 25 pessoas todos os cultos, até que a situação... Irmãos, por que ainda nós não tomamos uma atitude? Porque morrem 1.200 pessoas em 24 horas. Só sobe, ainda não vi achatar e nem descer, só sobe. Então, de repente pode vir alguma coisa, fecha tudo. Pode. Então nós vamos pedir a Deus, levantar um clamor com fé, irmãos, que se o cego foi curado pela noção que tinha, por agradar a Deus,
e Jesus chamá-lo, a bênção, onde houver 2 ou 3 aí, Deus opera o milagre. Nós estamos em mais aqui. Então, nesse momento, nós vamos levantar as nossas mãos, vamos orar pela Emília, pela irmã Elisa, pelo Paulinho, oração por Isabela, para orar pela Dona Meire. A Isabela pede oração por Dona Meire, e vamos orar por aquele, irmãos, Maria Diniz também, mãe da Cida, está internada, colega da Beth, né, Beth? Vamos interceder, irmãos, para que medo você tem que ter, é ser humano, o medo nos acompanha. Às vezes o medo nos prejudica e às vezes o medo é um sinal de alerta, perigo, né? O medo, né? Pode ser que seja demais, mas ele tem que ser administrado. Então, irmãos, quem quiser vir aos cultos, liga para o Vladimir, para que não passe de 30 pessoas no máximo, né? Tem algumas cadeiras. É o que a Prefeitura de São Vicente tem colocado numa conversa com o prefeito, liberando aí 30%. Então, até 30 pessoas a gente pode colocar aí, desde que estejam com máscaras, né? Então, quem vai tomar a ceia no segundo domingo, é bom dar um nome para o Vladimir, para não passar aí de 30 pessoas, né? Ele coloca quem vai vir, dá o nome, para poder ter um controle da situação, né, irmão? Se tiver 40 aí, se Deus permitir, o Vladimir está vendo aí para a gente comprar um aparelhinho, termômetro, para medir se estiver com febre, passar de 37,5, irmão, não fique triste, mas não vai poder entrar, né? E a pessoa percebe quando está com febre, mas se isso acontecer, irmão, está com febre, não vai dar para entrar, porque é um sintoma já que a pessoa tem que ficar esperto, né? Ficar olhando, né? Tomar muito cuidado. Então, o maior sintoma dessa doença é faltou ar, corre. Não adianta, tem que correr mesmo. Eu machuquei meu pé, eu falei, eu não vou nem no hospital, não vou lá não. Vou lá, tá carregado, vou sair de lá carregado, eu não quero. Quero andar com as minhas pernas. Então, não fui. Então, a gente entrega sempre nas mãos de Deus. Então, nós vamos, o Vladimir vai colocar para domingo, para quarta-feira, para domingo, quem quiser vir, dá um nome. Eu sei que quarta-feira vem menos pessoas, né? Mas no domingo da ceia, muita gente não ceou. Então, o Vladimir vai colocar no WhatsApp, você dá o positivo lá que vem. Então, ele tem uma noção, encerrou, irmão. Se vir uma a mais, dá para ver o que se pode fazer aí. Tá bom, irmão? Então, vamos levantar esse clamor, que Deus abençoe o dízimo da irmã Débora, dízimo da irmã Moisés e Isabela, oferta para missões e oferta dízimo. A irmã Pamela, me perdoe, a irmã deu 2 vezes para missões, e eu lancei no relatório uma. Depois eu fui corrigir lá, achei mais uma que mandei no início, depois no fim do mês. Vai sair no relatório esse é de maio, vai sair no relatório de junho, aí vai sair lá em junho o valor da irmã lá, foi R$20, eu acho, que eu não lancei. A gente lançou 129 para missões, né? Era para ser 149, lançamos 129. Então o mês que vem entra um estorno de R$20 para o mês de julho. Então, vai aparecer em junho, quando eu for pagar lá a missões. Certo, irmão? Também quero agradecer aos irmãos que não deixaram de contribuir. As contas continuam vindo, né? As contas não param de vir. Mas graças a Deus nós não entramos em muitas contas, liquidamos aí. Está dando para acertar a situação da igreja. Trocamos os extintores, vamos trocar agora, venceram 3 anos do bombeiro, foi R$600, vai ser R$600, mais 102 de taxa, mais 88 de taxa que é pago, digital, para poder começar a liberar o documento, a gente colocar aí, estarmos em dia com as autoridades. Só nos falta agora o alvará, que é para julho agora, para a gente colocar o papelzinho aí, pagar e colocar direitinho, mesmo na pandemia, mesmo andando com 30% ou menos, nós vamos fazer as nossas obrigações, não temos para onde correr, né? Esse negócio de paga depois, não vem juro, esse é o maior papo furado, viu, irmão? A Sabesp, é R$108, a gente gasta 1.000 litros por mês, 1.000 litros, R$108. A luz abaixou bastante, mas
não tem para onde correr, as contas você tem que ir lá e pagar. Então eu quero agradecer aos irmãos que foram fiéis no dízimo, nas ofertas, e a gente poder administrar aí, ficar tranquilo aí e ficarmos felizes aí, tudo correndo bem. Então os irmãos aguardem, tudo vai sair pelo WhatsApp, o Vladimir coloca, os irmãos querem cear, dão um sinal positivo para a gente ter uma quantidade aí. Hoje está muito bom, graças a Deus. Vamos, irmãos, levantar esse clamor para que Deus se agrade e Jesus Cristo nos abençoe, porque salvos já somos. É permanecer firmes até o fim agora, né? Salvo estamos, na palavra de Deus, permanecer firme. Mas nós queremos uma bênção de Deus nesta noite, glória a Deus. Vamos orar pela Cida e pelo Marcos também, que a irmã Cida parece que não pode sentar, não sei, não explicou direitinho. Quem? Família? Tavares? Vamos orar também. Vamos levantar um clamor, irmão. Senhor nosso Deus, o nosso coração entra em ação agora, Senhor, a nossa alma, porque o nosso espírito, ó Deus, estará sempre clamando, Abba, Pai, sempre vai clamar, porque pertencemos a Ti, ó Deus, cremos na Tua morte na cruz, na Tua ressurreição, Senhor amado, e sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, mas agora a nossa alma, o nosso coração, Senhor, quer clamar como Bartimeu clamou, Senhor, e alcançou a bênção, alcançou a cura para a sua cegueira, e foi salvo também, Senhor, pela fé. Senhor amado, ouvimos a Tua palavra de um homem que clamou lá nas entranhas, Senhor, mas o Senhor sabia, e ele clamou, mas havia uma sabedoria naquele homem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E agora, Senhor, mediante a Tua palavra, que a fé venha, Senhor, porque ela vem pelo ouvir a Tua palavra, e agora clamamos, Senhor, clamamos pelos pedidos de oração, entra com providência agora, pelo Teu povo, tem misericórdia, ó Deus de todo poder e graça. Senhor amado, abençoa todo o Teu povo, em toda parte do mundo, onde essa pandemia está atuando, mas o Teu povo está clamando, o Teu povo está orando, pedindo a Tua misericórdia. Senhor amado, a Tua palavra diz: orai por Jerusalém. Colocamos, Senhor, a Tua pátria nas Tuas mãos, aos Teus cuidados. Senhor, oramos pela nossa pátria, o Brasil. Tem misericórdia das autoridades, que eles andem no caminho certo para que o povo seja abençoado. Abençoa os poderes da nação, abençoa todos os Teus servos que fazem parte ali, Senhor. Abençoa para que nós não venhamos a ser atingidos por uma política falsificada, mas que o Senhor toque nos corações e faça a Tua obra, que esses homens, Senhor, que foram escolhidos pelo povo, tenham compromisso para com o povo e venham, Senhor, nos abençoar, e que as bênçãos venham na nossa vida, porque salvos estamos mediante a fé na Tua palavra, na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, leva o Teu povo em paz, guarda de todo o perigo, aonde esta palavra alcançou, abençoa. Pelo clamor, Senhor amado, do Teu povo, pedimos, agradecemos, em o nome de Jesus. Todos dizem: se Deus é por nós, quem